Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre política, sobre o conceito de política. Meu nome é Paulo Freire, sou estudante de filosofia e esse vídeo eu vou tentar discutir sobre o conceito de política. Vamos lá. Primeiro, é importante localizar que a discussão não é sobre sistema político, não é sobre como funciona a política no Brasil, não é sobre como a política foi se degradando nem nada do tipo. Esse vídeo é sobre o conceito, o que significa política. E aí eu vou dar uma visão, o meu ponto de vista sobre o sentido de política. Para início de conversa, eu vou tentar trazer o conceito no sentido de que política sempre envolve mais de uma pessoa. Então, por isso a gente pode considerá-la enquanto uma relação interpessoal, ou seja, algo que acontece entre as pessoas. E aí eu posso dizer que eu penso a política enquanto algo essencial na condição humana, no sentido de que faz parte, constitui aquilo mesmo que a humanidade é. Sem ela, haveria uma perda significativa no sentido de ser humano, por exemplo. Bom, política diz respeito a conflitos de interesses, a conflitos no sentido de querer o poder, por exemplo. Então faz sentido reforçar essa ideia de que sempre tem que haver mais de um lado. Se não houver mais de um lado, é outra coisa, não política. Aí eu posso remontar um pouco a imagem da Ágora na Grécia, o que a gente considera como, ou pelo menos é entendida historicamente como o princípio do surgimento das noções de política enquanto essa relação entre as pessoas. A figura da Ágora é interessante para a gente pensar enquanto um espaço de debates de ideias, de opiniões, de pontos de vistas acerca das coisas. Só que tem suas ressalvas, né? Por se tratar de algo que acontecia na Grécia Antiga, a Ágora só era acessível a para debates políticos para certo grupo, não era todas as pessoas, eram todos aqueles que eram considerados cidadãos. Então, fora desse conceito de cidadão se encontravam todas as mulheres e os escravos. Então, ressaltando isso, esse recorte que era feito na Grécia Antiga, a figura da Ágora nos serve como uma imagem mesmo para pensar que ali no centro se encontra uma coisa, um núcleo, e as pessoas ficam à volta, formando uma espécie de círculo para discutir aquilo que está no centro. Imaginemos que tem um objeto ali e que cada pessoa que conforma aquele círculo consegue contemplar, pode ver, observar só uma parte daquele objeto, só um perfil dele, uma parcela. Então, quem está do lado de lá vai dizer para quem está do lado de cá como está vendo esse perfil, essa parcela da coisa. E quem está daqui vai dizer o seu ponto de vista para outra pessoa que se encontra lá, que não pode ter acesso a esse ponto de vista. Então, o acesso aos pontos de vista diferentes vem por meio desse diálogo, desse debate entre as pessoas, de modo que a Ágora funciona enquanto aquele espaço onde as pessoas, cada uma delas pode dar seu ponto de vista, a sua opinião sobre um assunto. Agora imaginemos então que essa coisa que está no centro é um problema, de modo que cada um que vê e interpreta aquele problema vai encontrar um sentido para ele e tentar resolvê-lo de alguma maneira. Só que com base nos seus próprios interesses. Porém, em política não pode ser assim.
A política trata não do interesse privado de cada um, conforme bem entende em relação ao problema, mas de um interesse coletivo ou interesse público. Então a gente pode fazer essa separação aqui, que a política vai ser aquele espaço em que as pessoas tentam resolver problemas, só que por meio do debate, por meio do diálogo. Não é cada um que vai resolver a sua maneira, do jeito que bem entender, mas sim construir coletivamente uma tentativa de resolução para o problema. Então, se a gente pensasse que cada um poderia resolver do jeito que bem entendesse, conforme seus próprios interesses, me parece que seria um problema ainda maior do que aquela própria questão que se encontra ali no núcleo e que está sendo debatida. De modo que a política tem sentido aí de unificar, de criar saídas coletivas, saídas conformadas, saídas em que as pessoas debateram, deram seus argumentos, pontos de vista, ou abriram mãos dos seus próprios pontos de vista para tentar resolver um problema coletivo, um problema que é público. Outra coisa que eu acho que vale chamar a atenção aqui é aquela ideia de estado de natureza e estado de sociedade civil, onde, e aí eu posso fazer um recorte bem particular da obra de Rousseau, por exemplo, e dos contratualistas em geral que compartilham essa ideia de contrato social, mas de uma forma bem geral, sem entrar em muitos detalhes, de que a hipótese é, e aí é filosofia no sentido de que é uma experiência de pensamento, não é um estudo antropológico do ser humano nem nada do tipo, é uma experiência de pensamento pela qual esses autores chegaram à hipótese de que antes os seres humanos viviam no estado de natureza, e esse estado de natureza é no sentido de uma vida animalesca e sem agrupamento. As pessoas não se reuniam, não havia esse diálogo, essa troca, era mais ou menos cada um por si, e a parte animal do ser humano era muito mais evoluída do que a parte social, a parte política nem existia. Essa ideia de que antes a gente vivia nesse estado de natureza. E que ao passar para o estado de sociedade civil, os seres humanos começam a se agrupar, a viver coletivamente, a entender que tem certas coisas que não dá para resolver sozinho, e aí tem várias questões que eu não vou entrar em detalhe, mas que dizem respeito ao surgimento da linguagem, ao surgimento da noção de propriedade privada, enfim, que fazem parte do conceito de política de maneira mais geral, mas aqui eu vou entrar no foco da questão do contrato social. O contrato social é uma espécie de acordo que a sociedade cria, conforma, para poder agir e também para poder pautar suas ações, para poder julgar certos tipos de ações e para existir uma espécie de acordo no sentido de que quem descumpre vai sofrer as consequências e quem cumpre vai ter uma vida tranquila ou algo do tipo, ou mais regulada, por assim dizer. Só que aí entraria a questão, mas automaticamente quem nasce já nasce dentro desse contrato social. Você não tem que assinar nada, nem algo do tipo. A própria sociedade seria esse contrato social no sentido de que existem leis que são gerais, que são universais, mas também dentro das comunidades. Então, para você participar de certa comunidade, você tem que seguir os ditames daquela comunidade, as leis daquela comunidade. Então, o contrato tem esse sentido de você deixar esse aspecto mais animalesco um pouco reduzido e aflorar um estado um status político do ser humano, no sentido de que por compartilharmos uma comunidade,
a gente tem certos deveres, certas funções a cumprir, e as coisas são decididas em conjunto e não cada um conforme seu interesse. Aí vale ressaltar também outro ponto, que poderíamos definir também a política nesse sentido de ser, e aí retoma um pouco aquilo que eu falei no início, que é o sentido de ser algo mundano, algo da própria humanidade, da condição do ser humano enquanto ser humano, porque quando a gente nasce, a gente já é recebido dentro de uma comunidade e tem certas leis que são estabelecidas previamente. E para a gente participar dessa comunidade, a gente tem que seguir de acordo com essas leis ou conformidades que foram estabelecidas dentro dessa sociedade. Então a política também tem a ver com isso, com primeiramente você ter um ponto de vista sobre as coisas e ter a possibilidade de dizer ao outro esse ponto de vista para poder debater, mas também de você respeitar, resguardar certas instituições que já estavam aí antes mesmo de você chegar. Então, a hipótese lá do contrato social não é nada formal que exista na realidade, mas somente uma experiência de pensamento. E o que existiria de fato seriam essas relações entre os seres humanos que constituem uma comunidade e que tem que se adequar de certa maneira para participar dessa comunidade. Então a política tem a ver com isso tudo, com interesses, com opiniões, com problemas que precisam ser resolvidos, conflitos, por exemplo, quando você tem um lado que tem uma visão sobre um determinado problema, uma parcela significativa da sociedade, por exemplo, e você tem outra parcela significativa, a tentativa, a princípio, é mediar o conflito, resolver o problema no sentido de que não tem como cada um seguir um rumo, ou cada parcela da sociedade seguir conforme a sua interpretação daquele problema. Então, tem que se chegar a um acordo entre as partes. E aí surgem os sistemas de votações para tentar mediar também esses acordos, quando o conflito não é resolvido com uma ideia de consenso, no sentido de que as pessoas abrem mão das suas posições e aceitam a outra simplesmente. Quando não há esse tipo de resolução, a partir daí surgem um sistema de votações, onde as pessoas, a partir do voto, vão escolher conforme foram argumentadas cada posições. A pessoa vai poder escolher uma delas a partir do voto. E a que vencer vai ser a decisão acatada. Quando a decisão acatada é respeitada, mas também pode ser questionada, e a gente pode concluir que existe certa resolução dentro daquela sociedade que é uma democracia, que é uma república, as várias divisões que existem. Eu não vou entrar aqui em detalhe. A questão é o que é política. Então me parece que, para responder de maneira mais sucinta essa questão, seria uma mediação de interesses buscando o poder, que seria a possibilidade de decidir em relação a essas questões. Por enquanto é isso, a gente pode continuar essa discussão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí também seus pontos de vista sobre essa questão. Digam o que para vocês significa política, se é instituição, se é algo humano, no sentido de ser uma condição própria da natureza, do humano em seu sentido mais expressivo, ou se é alguma outra coisa. Não sei, deixe aí a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.